noite, senhoras e senhores. Chegamos aqui com mais um videocast Renovamente. Como sempre, é um prazer poder entrar na sua casa e ajudar você no processo de renovação na sua vida. Escute, sextou, minha gente. Não tem nada melhor do que a gente começar um final de semana renovando a mente. Gente, nós precisamos diariamente viver esse processo de renovação. E na sexta-feira, início do final de semana, nada melhor do que você estar aqui com a gente. É sempre uma honra poder estar aí juntamente com você na sua casa, onde quer que você esteja, porque temos aí smartphone, praticidade. Você pode muito bem estar em qualquer lugar e estar nos acompanhando pelo aplicativo da UniTV e também lá no Facebook. Gente, como vocês sabem, toda sexta-feira nós temos essa missão aqui de trazer pessoas que já viveram, estão vivendo, pessoas que passam por um processo de renovação diariamente e que ajudam também outras pessoas a passarem um processo de renovação. E hoje, para brilhantar essa mesa aqui, eu tenho uma honra, é um prazer enorme. Ele que me inspirou, ele que me inspira até os dias de hoje, está comigo aqui. Eu me sinto muito, mas muito feliz mesmo. E eu tenho certeza que a história da vida dele, o testemunho que ele vai partilhar com a gente, olha só. Se você não chamou todo mundo ainda, faz o seguinte agora, manda mensagem para todo mundo e diga para a pessoa assim, ó, o videocast Renovamente já está no ar. E eu tenho certeza que as pessoas serão impactadas através do testemunho de vida, de tudo aquilo que ele passou, que ele vai abrir aqui hoje pra gente. Nós vamos aprender muito. Está comigo aqui ele, pastor Vanderlei Rufino. Boa noite, pastor. Que bênção. Boa noite, pastor Johnny. Boa noite a toda a técnica e boa noite a você que está aqui conosco. Que bom, pastor. Como eu já falei aqui na introdução, é uma honra para mim ter o pastor aqui. O pastor me inspira, né, desde a infância, né, eu sempre olho para o pastor e vejo uma inspiração, uma motivação de continuar e de avançar. E hoje o pastor está aqui no videocast Renovamente. Para mim, eu me sinto satisfeito em poder e honrado também em poder ter o pastor aqui. Mas, pastor Rufino, eu conheço o pastor de longas datas já, né, bastante tempo. Mas quem sabe os nossos telespectadores não sabem quem é o Rufino. Quem é o pastor Vanderlei Rufino? Da onde surgiu esse homem bonito aí? Da onde é que veio esse homem? Então, pastor, por favor, se apresente aí aos nossos telespectadores. Bem, eu, tubaronense, né? Tubaronense, nascido aqui em Tubarão, nascido aqui no bairro Andrino e criado no bairro Campestre, família Rufino. Olha só. Família Rufino em Tubarão é muito conhecida, é muito grande, né? Campestre, Madre, Andrino. Sim. Tem Rufino por tudo quanto é lado, né? Uau. É uma família muito boa. Que legal. Pastor, casado, filhos, quanto tempo de casado? Casado. Casado há 36 anos. 36 anos, com a mesma mulher. Eita glória, isso aí é manto. Com a mesma mulher, é manto, glória, né? É mesmo. 2 filhos abençoados, tem o Christopher, que está com 34 anos, e a Débora Ruth, que está com 22 anos. Legal. 2 filhos abençoados, uma mulher abençoada e um casamento abençoado. Glória a Deus. Pastor, e para você, o que é renovar a mente? Sabe, pastor Johnny, a gente pensa, o que é renovar a mente? Sim. É você ter uma mudança completa. Uau. Uma mudança plena de vida. Perfeito. Uma mudança onde você tem esse choque de gestão, vamos dizer assim. Perfeito. Gestão de conduta, quando você conhece a Jesus. Uau. E esse choque você só tem quando você realmente se encontra com Jesus, quando você conhece a Jesus. Porque uma renovação de mente plena, ela só se dá quando você realmente tem esse encontro com Jesus, onde o poder do Espírito Santo entra na tua vida e você fica realmente com a mente renovada. Renovado. Pastor, a chamada que eu fiz para o nosso videocast dessa semana é sobre o testemunho de que o pastor passou, realmente morreu e viveu. Sim. Prova, o pastor depois vai partilhar com a gente sobre esse assunto, que eu acho que é de extrema importância para que os nossos telespectadores, eles consigam também identificar tudo aquilo que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Sim, claro. Mas o pastor nasceu num lar cristão? Não nasci em lar cristão. Como é que foi essa trajetória? A gente vinha vamos dizer assim, de religião incerta. Perfeito. Né? A gente ia numa missa de vez em quando, assim, lá uma vez por ano, quando dava, né? E minha mãe foi a primeira da família. Eu sou de uma família de 17 irmãos. 17 irmãos. 17 irmãos, né?
comigo, porque eu fui criado pelo meu avô, né? Entendi. E minha mãe, ela se converteu na igreja do Evangelho Quadrangular na época do pastor Joãozinho, Nossa, que você faz lembra, do tempo. pastor Meu Joãozinho Deus do Farias, céu, eu né? era criança. E a minha mãe sempre orando pela gente, a gente não querendo nada com a hora do Brasil, né? Olha só. E chegou uma hora, pastor Johnny, que me deu uma depressão. É mesmo? Me deu uma depressão e essa depressão foi de Deus. Sim. Porque foi um dos grandes motivos que me fez ir para a igreja. Olha só. Porque quando você é abençoado, né, a gente quer retribuir, né? Então, comecei para a igreja e fui curado na igreja de depressão. Uau, que bênção. Então, a minha retribuição foi o seguinte, se aqui eu fui curado, aqui eu fico. Sim, entendi. Então, a gente iniciou um trabalho dentro de igreja, a gente, num curto espaço de tempo, a gente já entrou para a música. Sabe que a família tem aquele dom natural da Sim, música, já né? tá ali, Aquele dom natural da música e tal. E da música já fizemos curso de ITQ, que é o nosso Instituto Teológico Quadrangular. Você sabe muito bem, também, você pô, fez também, né? também fiz. A gente frequentava as mesmas escolas, fizemos as mesmas bagunças, né? E daí a coisa começou a acontecer. Acontecia assim naturalmente, a gente achava que não tinha aptidão para isso, Sim. mas a gente foi vendo que Deus foi capacitando. Uau. A gente veio de família pobre, pastor Johnny, e amados telespectadores. E a gente sempre envergonhado. A gente, quando chegava, a gente estava em casa pequeno, chegava uma visita, o meu avô dizia, vão se esconder. Olha Chegou só. visita e a gente Meu se escondia Deus. embaixo da casa. Entendeu? Então você que é criado assim, você vem com aquela timidez, aquela vergonha, né? Sim. Mas quando a gente realmente renova a mente, né? A timidez sai, Sai. né? Como diz aquela canção, a doença sai, a Sim. saúde vem, a Uau. timidez sai e a mente renovada vem. Uau, que bom. E pastor, o pastor falou ali que foi criado pelo seu avô, Meu avô. o seu pai. Onde é que está na história aí? Meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade. Ah, tinha 2 anos de idade. Meu pai morreu com 27 anos. O que deu nele? Meu pai bebia. Ah, ele bebia. Bebia. Alcoólatra. Meu pai é alcoólatra e, infelizmente, nos deixou com 27 anos. Então, eu estava conversando assim comigo mesmo, eu nunca tive o prazer de chamar de pai para alguém. Bah, Nunca meu chamei. Deus do céu. Meu avô me criou, chamava de vô. Sim. Vô Adolfo. Adolfo, meu saudoso Adolfo Manuel Rufino. Homem de Deus. Criou seus 16 filhos, mais eu 17 ali, Meu ó. Jesus, amado. Com um salário mínimo Meu Deus. para 19 pessoas. É fazer milagre, né? É fazer milagre. É fazer Deus, milagre. naquela época Então, ainda era menos ainda. Só. Menos ainda. Então, todo mundo foi criado numa pobreza muito grande, mas uma coisa é certa, pastor Johnny, uma dignidade. Uau. Uma dignidade. Hoje, graças a Deus, todos estão bem criados, Sim. todos os filhos bem casados, todos bem educados, não temos ninguém com droga, ninguém com bebida, Olha só. né? Todo mundo, praticamente, a família, encaminhada nos caminhos de Deus. Sim. Então, eu me considero e eu posso divulgar com todo o meu coração. Eu vim e sou de uma família abençoada. Uau, que benção. Pastor, e o pastor, depois que começou a congregar aí para Jesus, o pastor falou que foi por causa de uma depressão que o pastor começou a conhecer mais e tal, também com a sua mãe, né, que Isso. foi a pioneira ali, vamos dizer. E depois que isso aconteceu, esse processo na vida do pastor de realmente caminhar com Jesus e viver essa transformação, o que mudou? Como que era antes e o que aconteceu dali para frente? Bom, eu, na verdade, eu tenho um hábito de as coisas que eu pego para fazer, dificilmente eu arreio. Entendi. Dificilmente, Até o fim. Dificilmente eu desisto. Perfeito. Eu brinco com a minha mulher, eu digo para ela assim, ó, eu sou tão apegado às coisas que eu tenho, que a gente está casado há 36 anos. É a prova mesmo, é a prova. Ela quer me beliscar quando eu falo isso, né? Mas é assim, a gente sempre persistente, a gente viu o quanto Deus mexeu no nosso coração, Sim. a gente viu que Deus realmente mudou o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir, e isso eu fiquei apaixonado por tudo isso. Perfeito. Eu virei rato de igreja. Entendi. Eu estava na igreja todos os santos dias. Sim. Se eu ficasse um dia sem ir na igreja, para mim parecia que eu estava assim, sem chão. Uau. E como que aconteceu essa aptidão do pastor pelo vocacional mesmo, né? Tipo, vou ser um pastor. O pastor tinha esse desejo no coração, nunca teve, não responde ainda. Nós vamos para o intervalo comercial e nós já voltamos. Chama todo mundo, porque o programa só está começando.
Estamos de volta com o videocast Renovamente. Gente, o videocast só está começando, tá bom? Fizemos agora o primeiro bloco, agora estamos no segundo bloco. Eu tenho certeza que é igual o avião, vai primeiro esquentando os motores, daqui a pouco nós vamos decolar, e a decolagem vai ser poderosa. Segura aí, vem com a gente. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos que nós vamos encontrando durante os dias aí. Como é bom saber que você está nos acompanhando, como é bom ter esse feedback. Quero mandar um abraço aqui para a dona Cida, lá da igreja Éfeso, me encontrou no mercado, falou: pastor, tô vendo seu videocast lá. Primeiro eu fico meio assim, né? Será que é ele mesmo? Será que é ele? Será que é ele? Mas só que chego e aí a gente abraça, e como é bom a gente poder ter esse feedback e saber que o nosso videocast tem abençoado muitas pessoas. Mandar um abraço aqui também pro seu José Haroldo, a dona Fabiana, que eles nunca perdem o videocast novamente. Um abraço, que Deus abençoe. E também um abração aqui para a irmã Ângela, o seu Carlos, que Deus abençoe vocês poderosamente. O pessoal vai mandando aqui no WhatsApp também, vai mandando pelo Facebook. Então, sintam-se todos abraçados, né? Quem sabe você, mas eu queria que o pastor Johnny citasse meu nome. Então, você pode chegar até mim pelas minhas redes sociais, pelo Facebook, colocar o seu nome ali, pedir que nós estamos aqui para abençoar a sua vida. E também agradecer o nosso amigo apoiador do videocast, é o Camilo Motos, ali da cidade de Capivari de Baixo, né? Você está pensando agora em comprar uma moto, gasolina aumentando, o que é que você faz? Procura lá Camilo Motos. Ele está com uma campanha agora, se eu não me engano é do dia 10 até o dia 14, se não me falha a memória. Ele vai estar fazendo um feirão lá de moto. Gente, cada moto maravilhosa, moto linda. Então, fica aqui o convite para você. E se você chegar lá e dizer assim: eu vi no videocast novamente, pode ter certeza que ele vai fazer preços e condições especiais para você. Um abração, Camilo, que Deus te abençoe poderosamente. Então, hoje quem está conosco aqui é o pastor Vanderlei Rufino, que no primeiro bloco já se apresentou, já falou um pouquinho da sua trajetória. E a pergunta que eu fiz no último bloco foi: como que foi que o pastor começou a se envolver com a igreja, no sentido de, tinha um desejo de um dia ser um pastor? Não tinha? Foi algo que aconteceu? Como que foi isso na vida do pastor? Na verdade, a minha experiência foi engraçada. Eu nunca tive. Tá. Tanto é que eu fiz o curso teológico e fui oficializado como obreiro credenciado, e um pastor me perguntou no carro, na volta, pastor Vonei, perguntou o que é que eu iria fazer. Eu falei: talvez eu quero ajudar no louvor. Entendi. Né? Assim, em questão de ministério, de pregar, pastoreio, isso aí não me vinha na cabeça. Isso foi acontecendo, pastor Júnior, foi acontecendo. Entendi. Foi uma coisa que foi... Isso, o pastor Alcimar Fernandes, ele não tinha quem ele colocar para fazer um culto de tarde. É o tal fato, né? Já que não tem ninguém, põe o Rufino. Entendi. Vai interesse? Vai tu mesmo. Então, foi a primeira vez que eu fui. Aí você vai tomando gosto pela coisa, você vai vendo a coisa fluir, vai ver a coisa acontecendo, você vai tendo essa percepção que a coisa está indo, né? Que pessoas têm sido abençoadas, né? Através do Espírito Santo, Deus te usando, né? Então a gente diz: opa, eu acho que acertei a veia, e é por aqui. Entendi, tô no caminho certo ali. Certo, E pastor, uma pergunta que eu quero fazer: o pastor meio que se envolveu com um processo político há um tempo atrás aí. Como é que foi essa experiência, pastor? Sim, eu fui candidato a vereador em 2016, fiquei na suplência, né? Fiz uma votação muito boa para quem nunca tinha concorrido a nada, né? Fui escolhido assim no fechar das portas. Perfeito. E uma coisa assim muito corrida, então a gente ficou na suplência e ficamos aguardando pelo menos um mesinho para sair na foto lá na câmera, mas não aconteceu. Mas tem males que vem para bem. Verdade, faz sentido isso. E aí, como é que foi essa... Porque existe essa grande questão de o cristão e a política, ainda mais o pastor sendo pastor. O pastor e a política. Meu Deus, a política não é para homem de Deus. E a política é coisa do diabo. E a política, quem é crente não pode se envolver. Como é que foi o pastor enfrentar esse obstáculo? É porque existe um tabu, né, pastor Johnny? Um tabu muito grande, né, que as pessoas dizem que ou política ou igreja, né? Mas a gente vê que a política tem que estar conosco. Perfeito. Porque se eu não gosto de política, eu vou ser governado por quem gosta. Ótimo. É ou não é?
Sim. E se eu tenho uma mente renovada, uma mente em Cristo, se eu tenho uma mudança de atitude, eu, como político, eu vou colocar as ideias segundo os preceitos de Cristo. Ótimo. Entendeu? Eu vou querer conduzir, isso eu falo eu. Perfeito. Né? Eu vou querer conduzir todo o processo, né, político da maneira que Cristo conduziria. Então a gente queria ser uma voz bíblica dentro de uma Câmara de Vereadores, por exemplo. Mas Deus assim não quis e assim não foi. Perfeito. Eu acho que é muito interessante, pastor, a gente conversar um pouco sobre isso, porque a gente sabe que a igreja ela precisa ter voz e influência. Sim. Né? E aí as pessoas falam assim, porque o fulano foi para lá, se corrompeu. Na realidade, não é que ele se corrompeu, ele já era corrupto. Sim. Né? Porque não tem como uma pessoa mudar do dia para a noite. Ou ela é ou ela não é. Isso. Então, um pastor vai para lá e ele vai se corromper. Não, é princípio, é caráter, isso tudo muda, né, pastor? Quando você está realmente forjado em Cristo Jesus, Sim. a gente sabe que as corrupções, que as tentações, elas São vêm grandes, são grandes. como vieram para Jesus, né? Tentações muito fortes para ele. Mas o que é que Cristo falou? Resistir. Ótimo. Não, né? Resiste às tentações. Resista o diabo, porque ele vai fugir de vocês. Então, cabe a nós, a gente é constantemente assediado, vamos dizer assim, no relação a se corromper, Sim. né? Mas cabe a cada um. Cabe a nós. Cada um sabe o que é certo, cada um sabe o que é errado. Cada cabeça uma sentença. Ótimo. Então eu vejo assim que a gente, como cristão, como pastor, dentro da política, a gente daria vamos dizer assim, para você, pastor Johnny, e para vocês que aqui estão, a gente daria assim um rendimento muito grande para a população. É, né, pastor? Muito grande. Se a população soubesse o quanto isso tem valor, quando você põe homens que temem a Deus diante de uma situação política, a população Muda bastante coisa, né? muda bastante Até coisa. porque tem os 7 montes da influência, né, que se falam, né? Que é a família, que é o lar, é a religião, que é a igreja, tem o monte da educação, que são as escolas, o monte do governo, que seria a política, tem o monte da mídias, que são as comunicações, o monte da arte, que são o entretenimento e esporte, e o 7º monte seria o monte da economia, que são os negócios e finanças. Nós precisamos realmente estar nesses montes para que não haja realmente essa propagação de corrupção. Sim, claro. Porque uma pessoa que tem princípios da palavra, se vive uma vida realmente de retidão, ela vai chegar nesses lugares para influenciar a não prática corrupta, mas sim a prática conforme a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, a respeito de governo, José foi um governador, né? Sim. E ele estabeleceu algo que, como um profeta de Deus, ele viu muito além e fez com que realmente viesse a acontecer. Então nós precisamos entender que nós, como filhos, precisamos estar também. Sim, Davi foi Muito o homem que comandou Israel. Sim. Né, o melhor presidente que Israel teve, Verdade. o melhor rei que Israel teve de toda a história foi o rei Davi. Sim. Né, que ali levou Israel na graça de Deus. Perfeito. E Deus abençoava Israel do alto da cabeça às plantas dos pés, porque tinha um rei temente a ele. Verdade. Então a gente precisa resgatar isso, pastor Johnny. Muito Trazer bom. pessoas que temem a Deus justamente para fazer esses comandos tanto no legislativo quanto no executivo e também no judiciário. Sim. É muito importante, porque o temor de Deus, né, é princípio de toda a sabedoria, né? Toda a sabedoria. É o temor a Deus. Muito bom. E a gente olha, vamos ver vários homens aí, Neemias, né? Sim. É um cara que estava do lado do rei, um cara que assistia o rei, ajudava o rei. Então, assim, nós precisamos realmente virar essa chave, né, como filhos de Deus, para entender que existe essa possibilidade de pessoas que tenham uma vida com Deus, caráter, e estarem assumindo algumas posições de influências na sociedade. Sim, claro. A gente precisa colocar novamente a política nas mãos daqueles homens e mulheres, quando eu falo homens e mulheres, que realmente temem a Deus. A gente precisa fazer isso. Sim. Se queremos uma mudança, e uma mudança de sistema, vamos dizer assim, porque sem Deus não tem mudança de sistema. Perfeito. Os homens, a gente sabe que a corrupção está dentro do homem. Então, quando o homem já tem Deus no coração, ele tem uma mente renovada, ele vai ser atentado pela corrupção. Sim. Mas ele vai resistir. Vai resistir, ele Vai vai resistir, vai vencer. Então eu digo isso. Torno a falar novamente, pastor Johnny.
Se o povo soubesse o valor que tem um homem de Deus no comando da política, vocês vão ver o dia que isso acontecer. Uau. Pastor, e vamos lá. O pastor tem uma família abençoada, o pastor, filhos, um ministério. Faz quanto tempo que pastoreia? Quanto tempo pastoreia? 26 anos. 26 anos. 26 anos. A mesma igreja? Eu estou na mesma igreja vai fazer 24 anos. 24 anos. Ali então, anos. A gente comprou o lote, construiu a igreja aqui no bairro Deon, construiu igreja, fica aqui atrás aqui do estúdio, praticamente. A gente construiu igreja, a gente formou um povo. Olha só. Apresentei a criança cresceu, casou, teve filho, apresentei o filho da criança que eu apresentei. Uau, isso é muito Entrei bom. na igreja de cabelo, bem magrinho. Como o tempo passa, né? O tempo passa para todo mundo, né? Agora olha aqui. Mas eu acho que foi a chuva, né? Foi a chuva, pode. Pastor, mas que legal, assim, né? Essa trajetória. E o pastor também, graças a Deus, tem os filhos ali envolvidos, né? E eu vejo, assim, uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos como pastor. Eu tenho 2 filhos também, graças a Deus, 2 filhos abençoados. Mas alguns pastores amigos, a gente vê que tem a dificuldade de como educar o filho. Porque, querendo ou não, o pastor é aquele que ama a todos e é o mordido por todos também, né? Porque as pessoas olham o pastor e acham, não, ele tem que sofrer, tem que passar trabalho mesmo, passar dificuldade. Então, por mais que o pastor se doe em amor, a paulada vai vir, a lambada vai vir. E os filhos, querendo ou não, eles fazem parte também desse processo, né? Até esses dias eu estava ouvindo um podcast, achei interessante, porque eram 2 filhos de pastores. E eles falam assim, eu vi o que meu pai passou e eu não tinha desejo nenhum de ser um pastor. Então eu vejo como é desafiador, né? Não pelo fato do pai ter feito alguma coisa de errado, não, mas pelo fato das pessoas abandonar os pais na hora que precisavam. As pessoas falavam que estavam junto, mas na realidade não estavam juntos. E aí o pastor ia lá, cuidava da ovelha, estava machucada, cuidava. E daqui a pouco a ovelha se levantava e já vinha, mordia pastor, e dava pé no pastor, e falava mal de pastor. E como que foi esse desafio, educar os seus filhos dentro da igreja? Porque graças a Deus, né, os 2 ali são uma referência, estão envolvidos com o corpo de Cristo. Como que foi isso, pastor? Sim, a minha filha Débora é ministra de louvor, graças a Deus, está se formando agora em psicologia daqui a algum tempo, né? Faz um louvor muito abençoado, menina comprometida com Deus. Meu filho Christopher tem 34 anos. Sim. É músico, prega. O músico, né? É o músico. Toca 7, 8 tipos de instrumento, né? Isso já vem da natureza, né? Já vem da natureza. Canta, tem uma voz muito boa mesmo, prega. Sim. Né? É advogado. É advogado. Advogado e administrador. Sim. Eu falei para ele assim, Cris, sabe quantos meninos de 27 anos têm 2 faculdades hoje no Brasil? É raro, né? É raro. Então tá, mas está lá junto com a gente, louvando, abrindo igreja, fechando igreja, me ajudando de tudo, de todas as formas. E outra coisa, muito, muito especial, o Cris tem 34 anos e não sai sem me beijar. Olha só. É um princípio. Ele me beija e espera que eu o beije também. De vez em quando ele vai me levar na cidade onde eu trabalho. Sim. Chega lá no portão, ele dá um beijo. Aí fica a gente olhando, fica outro olhando, fica a gente olhando. Por de fora é uma loucura, eu digo assim, filho, vai, já tá grande. O pai vem cá e dá um beijo. Isso é muito gostoso, né? Demais, isso é prazer. Demais. Mas sabe, pastor Johnny, uma coisa é certa. Eu acho que o exemplo dentro de casa, ele vale muito. Os filhos observam muito isso dentro de casa. Dentro da minha casa você não vê grito, você não vê briga, você não vê desavença. Dentro da minha casa você vê uma casa realmente cristã, a gente preza pelo bom senso, preza pela boa criação dos filhos. Sim. A gente preza pela educação dos filhos e eles vejam muito isso nos pais. Os filhos se espelham muito nos pais. Sim, é aquela coisa que realmente é verdadeiro, né? Palavras convencem, mas o exemplo a atitude, né, que arrasta, né? Que vai arrastando, que vai forjando, né, a criança, né? Porque falar até papagaio fala, né, pastor? Falar até papagaio fala, né? Agora então, viver que é o... Então, é por Deus, que Deus seja louvado por tudo isso, né? Amém. A gente não diz assim, porque é a gente que fez, não. É Deus, Sim, Deus que realmente, a graça de Deus, né? Deus nos recompensando
pelos dias mal dormidos, pelas noites mal dormidas, não é? Pelos momentos de dificuldades, pelos momentos que a gente, como pastor, às vezes, a gente está doente, pastor Johnny. A gente está doente e a gente está lá visitando uma pessoa doente. É isso. Às vezes você está ali, está aconselhando uma pessoa, a pessoa fala para você um problema que ela tem e a gente pensa assim, meu Deus, se ela soubesse o meu. Entendeu? Mas você está ali, você é um braço amigo, você é uma mão amiga, você tem que estar ali, é o teu trabalho. É isso. A gente escolheu o episcopado, escolheu esse episcopado, grande coisa escolheste, mas difícil tarefa pegaste. Uau, forte demais. Gente, vamos para mais um intervalo comercial e nós já voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o videocast Renovamente. Gente, o programa de hoje está simplesmente fantástico, bom demais. E que bom que você está aí nos acompanhando. Quero já mandar um abração aqui também para o seu Valdinho, irmão da Dinha. Que Deus abençoe você poderosamente, estamos juntos aí. A todo o pessoal, ao Luiz França, que Deus abençoe. Ao Luiz, a Thaís, Antunes, a todo o pessoal que sempre está com a gente aí. Mais aqueles que vão nos vendo durante os dias aí e tem chegado até nós e tem nos abraçado. Gente, nós queremos levar essa mensagem de renovação para a sua vida e dizer para você sim, é possível você viver um processo de renovação na sua vida. Estamos aqui hoje com o pastor Vanderlei Rufino, uma história poderosa que nós vamos começar agora a esquentar aí, já começou a esquentar, melhor dizendo, agora nós vamos começar a dar uma decolada, né? Porque de agora para frente, segura aí, chama todo mundo, porque a história já tá boa, mas vai ficar melhor ainda, tá bom? Pastor, um tempo atrás, o pastor foi acometido com... Foi um infarto? Um infarto. E o pastor... Como que foi esse processo na vida do pastor? O pastor estava em casa, como a gente já falou aqui, uma família, graças a Deus, abençoada, um casamento, graças a Deus, abençoado, e de repente, do nada, tudo muda. Como é que foi isso, pastor? Como diz os médicos, 90% dos pastores têm problema de coração e morre de infarto. Olha só. Pastoreio, ele é bênção. Sim. Mas a gente se envolve muito. Bastante. Na verdade, assim, pastor Johnny, e a vocês que estão aqui nos assistindo, eu estava com uma dorzinha de estômago, por isso que é bom a gente sempre procurar um médico, né? Nunca fazer automedicação, né? Aquela dorzinha de estômago, assim, que você toma qualquer remedinho, passa. 3 dias eu estava infartado em casa, não sabia. Indo na farmácia tomando remédios para dor de estômago. E, de repente, cheguei em casa do serviço, trabalhei durante a manhã, cheguei em casa, fui almoçar, e a gente, quando come, a gente sabe que a gente gosta de comer, assim, um pratinho, assim, de umas... Mais recheadinho. Mais recheadinho, né? Tá. E, de repente, aquele dia, meu pratinho ficou lá embaixo, a mulher desconfiou. Meu filho, perguntei pro filho, me leva no hospital, me levou. Chegando no hospital, a médica me colocou na maca, lá na cama, né? E perguntou, o que é que você sente? Eu falei, uma dorzinha na boca do estômago. Já falei, já me deu uma convulsão. Oh, meu Deus do céu. Infartei na mesa da médica lá. Já li. E ali fiquei 25 minutos com parada cardiorrespiratória. 25 minutos. O filho viu tudo. O filho, até hoje, ele tem... horror de pensar nisso, né? Porque aquilo fica gravado na cabeça da gente, né? Imagina. Aí tiraram ele depois de um certo tempo, mas até tirar, ele presenciou tudo. Meu Deus toda aquela agonia. E, segundo relatos até de médicos e de enfermeiros, diz que, olha, o homem já foi. Meu Deus. Já estava quando a gente morre, eu acho que o olho fica assim meio que... Dilatando, né? E já tinham até... praticamente parado de fazer a ressuscitação. A massagem cardíaca. Mas uma coisa é certa que o médico me falou que as enfermeiras estavam querendo sair da sala, mas ele não conseguiu sair da sala. Olha só. Ele retornou, fez com que a equipe retornasse todinha,
E depois de algumas outras manobras, depois de 25 minutos parado, eu sempre digo assim, ó, 25 minutos pode não ser nada para um monte de coisa, mas parada cardiorrespiratória 25 minutos é uma eternidade. É muito É só você parar de respirar 1 minuto. Você vai ver o que é uma parada cardiorrespiratória. Eu fiquei 25. 25. 25. Numa daquela, meu coração deu uma bombada, levaram para a hemodinâmica, um cateterismo, uma placa de gordura deslocou da artéria principal do coração e foi na boca do coração e fez uma rolha. Meu Deus. O coração fibrilou, não tinha sangue, como diz o médico. Teu coração funcionou tipo um motor de carro que anda sem óleo. Ele até vai andar, até esquentar. Esquentou, o coração fibrilou, não tinha mais sangue e o coração estourou. Meu Deus. Levaram para a UTI. Eu lá 5, 6 dias em coma. E as notícias não eram boas, porque o filho com a esposa foram até o hospital. O que é que o médico disse? A situação dele está pior do que a gente parecia. Meu Deus do céu. E o médico dizia para minha esposa, olha, você já vai para casa, a situação dele já está bem complicada, ou seja, né, entre linhas, já prepara lá o terno. Meu Deus. Deus. Já prepara as coisas. Mas a minha mulher, a minha esposa, Rosiane, ela é uma pessoa que ela fala pouco, mas é uma pessoa tem muita fé. Uau. Em espírito, ela repreendia aquelas palavras. Sim. Médicos, doutores, médico para mim é uma bênção. Sim. Médico para mim são anjos que Deus colocou nessa terra. Mas o médico fala a parte técnica, né? Perfeito. Ele faz a parte dele, a parte técnica. Sim, a né? ciência. A ciência, né? E ela repreendia aquilo e repreendia. E cada dia que se passava, eram notícias ruins. Imagina você ficar numa pressão psicológica durante 3 dias. Porque é assim, você fica no hospital ruim. Se o hospital te ligar, eles não dizem que tu morreu. Ele falou o seguinte, vem aqui porque a pessoa não está muito bem, o médico quer falar com vocês, né? Não pode falar, né? Meu Deus. E a minha esposa, eu acho, né, que ela escutava o telefone tocar quando o telefone não tocava. Né? Então, assim, para eles foi bem difícil. E eu, como é que estava nisso aí tudo? Pois é. Não lembro de nada. Não lembra de nada. Nada. Os caras passaram por cima de mim como um trator, porque me arrebentaram todo para fazer a massagem. Já faz 5 anos, 6 anos. Se apertar aqui no peito, dói ainda. Dá aquela dorzinha ainda, se apertar, né? Porque Sim. eu fui, Imagina, como diz o médico, passou um caminhão por cima de ti, cara. Falou assim. Então a gente foi obrigado a fazer essa manobra. Mas o pastor Johnny, uma das coisas na UTI que me deixou assim, depois que eu acordei, porque o médico falou o seguinte para minha esposa, olha, se porventura ele sobreviver, entendeu? Ele vai ficar com sequelas. Sim, 25 minutos. Ficou muito tempo parado, o cérebro dele estourou. Né? E mais uma coisa importante, a importância da oração. O pastor Climar, naquela época, estava na nossa igreja quadrangular, era nosso superintendente, ele com a esposa dele foram até o hospital e foram orar por mim. E diz a minha esposa que todas as notícias dos médicos não eram notícias boas. E o pastor chegou e falou o seguinte para o meu filho e para minha esposa, olha, eu orei pela minha mãe e orei pelo meu pai quando eles estavam na UTI, e Deus falou para mim que eles iriam morrer e eles morreram. Falou, já eu orei pelo pastor Rufino e Deus falou para mim que ele não vai morrer. Meu Deus. Foi onde que deu aquele upzinho neles, né? Sim. Vieram para casa contentinhos. E diga assim, meu Deus, dá pena, né? Meu Deus do céu. E com aquilo ali, acordei no dia do Natal. Me deu no dia 21 de dezembro. Tá. Acordei no dia de Natal. O pastor ficou quantos dias ali na UTI, em coma, nesse processo? Eu fiquei 21, 22, 23, 24, 25 dias. 5 dias. 5 dias em coma, dormindo. 5 dias dormindo. Acordei, aquela vozinha me chamando de longe. Não tem aquele soninho que você dorme depois do almoço? Que você acorda e você diz, meu Deus, que hora já é, tem que trabalhar? É a mesma coisa. Eu descobri algumas coisas, que o tempo não passa para quem está morto. Olha só. Isso são revelações, né? Sim. Tanto faz se você morreu há 10 mil anos atrás ou morreu hoje, você já viu algum morto ficar velho? Você não vê, já é, né? Verdade. Então o tempo não passa para quem está morto, o tempo passa para quem está vivo. Então eu estava 5 dias em coma, na minha cabeça quando eu acordei, eu estava dormindo soninho depois do meio-dia para ir trabalhar à tarde. Meu Deus. Na minha cabeça. Que loucura. E eu estava 6 dias ali já, né, pronto para ser mais um defunto. E graças a Deus, eu digo assim, quando a gente estava naquele momento de dor,
A igreja orou por mim. Sim. Eu sei que você orou por mim, Com pastor Johnny. certeza. Sei que a igreja Conviver orou por mim, a igreja quadrangular, a igreja Assembleia de Deus, a Deus é amor, a verdade que liberta, Sim. né, a ADI, né, a igreja batista. A Sim. gente conhece, como eu sou hoje, eu sou presidente do Conselho de Pastores de Tubarão, Sim. então a gente tem um conhecimento muito grande com todos os pastores. Então, assim, as igrejas uniram as mãos. A nossa igreja aqui no bairro Odeon, os meninos que faziam oração ali, os jovens praticamente, eles não oravam, eles choravam. Faziam 2, 3 horas de choro, de clamor. Eu acredito que Deus ouviu a todos. Meu Deus. Para me trazer de volta, porque eu tinha ido. Eu sempre digo assim para as pessoas, você já falou com algum defunto? Eles ficam meio assim assustados, né? Por quê? Porque eu sou um ex-defunto. Disse que não existe ex-defunto, né? Eu falei, existe. Eu sou um ex-defunto. Meu Deus. Estou aqui hoje para contar testemunho. Mais uma coisa, pastor Johnny, que muito me ficou na mente, é de que eu vi algumas coisas, tipo assim, você lembra quando a mãe da gente saía para ir para a cidade, comprar uma coisa, a gente era pequeno, quando a mãe voltava de ônibus na época, você ia correndo, dava aquele abraço de mãe gostoso? Sim. Eu senti um abraço daquele de um anjo. Olha só. Tinha um anjo que fazia isso aqui na minha cabeça, Meu Deus, pastor. e tinha um anjo que fazia nas minhas mãos assim, ó. E eu Muito forte. não isso, vi, meu Deus. não, assim, eu senti. Sim. Senti e aquilo veio no meu coração. É um anjo de Deus te acaletando. Meu Deus. E quando você está na UTI, você vai ver as pessoas da UTI gemendo. Tipo, aquilo ali não é dor. Aquilo ali é sede. A sede era tão grande na minha vida que parecia assim que eu tinha comido 1 quilo de sal Olha sem tomar só. água. Parecia assim que eu tinha colocado um maçarico na minha boca e jogaram um maçarico na minha língua. Naquele momento, eu fui direto na parábola do rico e do Lázaro. Mas eu não era o Lázaro. Eu era o rico da parada. Entendi. Porque eu queria uma gotinha d'água na minha boca. Eu daria tudo, pastor Johnny. Tudo que eu tinha, trocaria tudo que eu tinha. Sabe por quê? Por 2 golinhos d'água. Meu Deus do céu. Aí, naquele momento, eu comecei a dar muito mais valor à vida e comecei a enxergar o que é que realmente vale a vida. Olha só. Porque eu digo assim, ó, se você perder a sua casa que você tem hoje, você sobrevive? Sim. Se você perder o teu emprego, você sobrevive? Se você perder tudo que você tem hoje, ficasse no olho da rua, você sobrevive? Sobrevive. Sim. Agora, se você deixar de tomar água, sobrevive? É. Deixar de comer, sobrevive? Logo, eu percebi que o valor da vida não é carro, não é casa, não é pertence, Deus. não é terreno. Tem gente aí se matando por causa de 1 palmo de terreno. Não é terreno. Verdade. O valor da vida, sabe o que é? É você poder usufruir das coisas simples. Olha só. Sabe o que é valor da vida? É você poder tomar um copinho d'água. Meu Deus. É você poder comer um pratinho de pirão d'água com ovo. É você ir no banheiro. Esses são os valores da vida. Respeitando sempre as pessoas. Sempre as pessoas e ver nas pessoas, ver você. É aquela coisa, eu tenho que fazer algo para o pastor Johnny. Seria bom para mim se eu fizesse para ele? A empatia, né? Não ia ser bom para mim? Então não vai ser bom para ele. E você vê que a gente percebe, a gente tem uma percepção mais afinada de que, meu Deus, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu não posso querer prejudicar ninguém. Eu tenho que me ver na outra pessoa. Eu digo, se fosse eu queria que fizesse, se fosse meu pai e minha mãe, eu faria isso. Não, então eu não faço. Olha Então, assim, a gente vem com uma percepção de vida diferente, uma maneira de viver diferente. Meu Deus. E eu não sei o que é que Deus quis comigo em todo esse processo. Mas, durante esse período que eu fiquei lá, chegou uma enfermeira e... Pastor, dá uma segurada. Nós vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco nós continuamos com essa história. Tenho certeza que a sua vida já está sendo tocada. Então chama todo mundo, porque o programa só está começando.
Estamos de volta com o videocast novamente, gente. Meu Deus, eu tô emocionado, eu tô pensativo, é um misto de sentimento que eu estou vivendo aqui, porque realmente a história que nós estamos ouvindo nos faz refletir muito, né? E o processo de renovação é isso, é quando você para e começa a pensar, fazer uma autoanálise a respeito de tudo que você está vivendo, no que você tem dado valor, no que você não tem dado, no que você tem entregado do seu tudo, no que você não tem entregue. E muitas vezes nós estamos dando mais valor para coisas fúteis do que aquilo que realmente importa e que merece ser valorizado. Então nós precisamos parar, e esse testemunho do pastor Rufino aqui, meu Deus, eu estou impactado, tenho certeza que você também está. E nós vamos continuar aqui, pastor, a gente teve que interromper ali, no momento que o pastor estava falando que chegou uma enfermeira. Como é que foi a história ali depois, pastor? Eu sempre digo assim, pastor Johnny, sempre tem uma razão para tudo. Sim. Nada é assim por acaso. Nada Propósito, é por acaso. Né? Tudo tem um propósito. Perfeito. Lá dentro do hospital, a gente teve assim, uma oportunidade, uma enfermeira que veio me procurar, estava ali me medicando e de repente eu entreguei uma palavra de Deus para ela. Olha e só. ela chorava muito. Eu fiquei até com medo. Essa menina está chorando. E ela falou para mim assim, Vanderlei, eu vim trabalhar hoje, um problema sério no meu casamento. Meu Deus. Ela disse, eu falei para Deus, se Deus não falar comigo, eu vou fazer uma bobagem na minha vida. Olha só. E Deus me usou para falar com aquela moça. Meu Deus. Tudo tem um propósito. Sim. Tudo tem um E propósito. o pastor estava ali se recuperando. Se recuperando. Então falei de Jesus para as enfermeiras, para médicos, para todos que vinham ali, as meninas que vinham limpar, que faziam a limpeza. Sim. Fui falando e muita gente desviada, pastor. Olha só. Muita gente desviada. Acredito assim que foi assim algo de Deus. Sim. Deus me trouxe de volta não porque eu sou bonito. Uhum. Né? Deus me trouxe de volta porque Ele quis me usar. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Sim, o propósito ainda não acabou, né? Sim, e Deus nos usa da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele quis me usar lá dentro. Meu Deus. Me usando fora. Eu tive seguidinha, que me deu esse infarto, eu tive no Rio de Janeiro para descansar. Eu falei para minha esposa, agora nós vamos viver um pouco a vida. E eu estava num barco, e dentro do barco, um casal desviado. Olha só. E eu falei de Jesus para eles e as lágrimas corriam. Meu Deus. Falei, meu Deus, até aqui nesse Rio de Janeiro, meu Deus, eu vim aqui para me divertir. Deus falou comigo o seguinte, tu és um instrumento meu. Uau. E eu vou te levar aonde eu quero. É isso. E está aqui uma pessoa que já foi morta, que está aqui hoje vivo, falando das coisas de Deus. E mais uma vez eu quero falar para todos vocês que estão agora nesse momento nos assistindo. Valores da vida não é o ter. Valores da vida é o ser. Uau. Coisa que vale na vida é um copo d'água, um prato de pirão, entendeu? E você poder andar. Porque eu pensava que eu ia caminhar logo em seguida, né? Pensava que eu ia logo levantar e caminhar, mas o meu braço, um braço pesava 300 quilos, o outro 300 e as pernas 500 quilos cada um. Para mim ficar de pé, eu fui obrigado a fazer só. Sabe o que é só? Quando é só, a gente dizia quando as crianças que estavam aprendendo a andar, então elas ficavam em pezinha. Sim. E caiu. Pezinho. Sim. E caiu. Sim. A gente dizia só. Para quem é um pouquinho, já passou dos 15 igual eu, já sabe o que é só. Então, assim, eu fui obrigado a aprender a andar novamente com fisioterapeuta. E hoje está aqui. Forte, bonito e gordo. Pastor, e como é que foi depois? Por exemplo, assim, aí a família chegou ali. Como é que foi depois que o pastor acordou? Uau, acordei. O que está acontecendo aqui? Onde é que eu tô? Como é que foi isso aí? É como a gente estava até falando, né? A gente parecia que eu estava dormindo o soninho. Entendi. O soninho entre o meio-dia e 20, para depois ir trabalhar. Aqueles 20 minutinhos de sono. Né? Mas uma coisa é certa, quando eu acordei, que o médico disse que eu tinha dado um infarto, eu pensei comigo, eu não senti dor nenhuma. Sabe o que me veio na minha cabeça? Eu sofri um acidente de carro, a família todinha morreu e eu tô aqui. Meu Deus. E para perguntar. Oh, Jesus. Como a gente teve uma criação de que a gente apanhava, e o nosso pai dizia, não chora porque o homem não pode chorar. E se chorar vai apanhar mais. Então a gente se acuava. E a gente cresce com isso. Sim. Por mais que a tua mente se renova, renovamente,
Mas existem coisas que a gente traz lá da raiz que a gente traz e morre com isso, né? Sim. E eu não tive coragem de perguntar. Quando eu vi a minha esposa com meus filhos chegarem, aí o meu sentimento foi a zero. Uau. Aí o choro vem. Aí veio com forte. Aí vem o choro, vem. Aí se o filho falar o seguinte, pai, eu vou ali pegar um copo d'água, eu já volto, eu chorava. Entendi. Entendeu? O teu emocional vai assim praticamente, vai a zero. Tu fica sem emocional, vamos dizer assim, o emocional a 1000 por hora. Sim. E a gente... Fica sensível a tudo, a realidade, tudo, né, pastor? tudo. E depois o pós é muito difícil, pastor Johnny. É, né? O pós é muito difícil. A gente foi para casa e a gente ficava assim, tipo aquele pinto de granja. Sabe o que é pinto de granja? Tem aqueles pintos que as pessoas criam. O pinto é a galinha, né? Sim, o galinho ali. Aí se cria em casa, é uma galinha esperta. Você bate a mão, ela já corre, né? E o pinto de granja, ele é tusco. Sim. Você espanta, ele fica assim, lento, meio lerdo. Lerdo. Parecia que o óculos estava assim vibrando direto. Falei, meu Deus, até quando isso vai? Mas graças a Deus, com muita oração, com muita persistência, eu falei, não, Deus me tirou do caixão para mim não ficar assim, né? Sim. E recuperei, pregando a palavra de Deus. Teve o Covid, que veio o Covid aí agora, peguei Covid e pensei comigo, meu Deus, eu não posso pegar, que eu tô na zona de risco. Fiquei quietinho dentro de casa, falei, se for para o hospital, não volto. Fiquei quietinho, superamos aquilo ali. Fizemos vários ofícios fúnebres. Sim. Porque nessa hora a pastorada não queria fazer porque ficava com medo, né? Ofício fúnebre, saía do hospital direto para o cemitério no começo. Depois era 2 horas de velório. Sim. Só que o pessoal tem medo, né? Porque chega lá, os parentes estavam tudo lá e eu pensei comigo, eu já superei uma morte. O que vai ser mais uma para mim? Então eu virei como é que eu vou dizer para ti? O escolhido para fazer o ofício fúnebre. Eu praticamente todas as semanas eu estava em funerária, fazendo ofício fúnebre. E acaletando famílias. Até um dia uma pessoa morreu, aí me ligaram, pastor, tem como o pastor vir fazer o velório? Eu falei, cadê o pastor da tua igreja? Ah, o pastor está doente. Meu pastor está doente. Aí vai eu lá. Eu quando vi a mulher dele chegar, pensei comigo, eu vou ficar quietinha aqui porque ela está com Covid também. Sim. Essa mulher chegou quando me viu, foi lá, me abraçou. Eu falei, Jesus, me proteja. Sangue Jesus tem poder. Mas fizemos, bênção de Deus. Eu glorifico a Deus, pastor Johnny. Glorifico mesmo, porque Deus é bom. Não sei até quanto tempo Deus tem um propósito comigo aqui ainda, mas enquanto tiver, eu quero fazer as coisas de Deus. E fazer bem feita. Amém. Glória a Deus. Gente, hoje esteve comigo aqui no videocast, novamente o pastor Vanderlei Rufino, e eu sabia que você seria impactado, né, com esse testemunho tão poderoso. Vocês viram? Eu falei, ele morreu e viveu. E realmente foi isso que aconteceu. É a prova viva e esse testemunho vai propagar. Muitas famílias saberão, eu tenho certeza que muitas vidas serão impactadas. Existe recurso para a sua vida. A partir do momento que você decidir viver um processo de renovação, deixando Jesus entrar e Jesus fazer, pode ter certeza, as coisas elas se passam e tudo se faz novo. Pastor, obrigado pela sua presença aqui, tá? Que Deus continue abençoando o pastor. Amém. Pastor Johnny, só um pouquinho. As pessoas me perguntam, como é que é lá do outro lado? Olha só. O que é que tu viu? Sim. Fosse algum túnel? Eu sei que tem gente aqui querendo também saber. Eu digo para você o seguinte, não posso falar, é segredo de Estado. Você só vai descobrir quando você for. Então, gente, é isso. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. O programa reprisa amanhã, às 11 horas da manhã, e no domingo, às 6 horas da tarde. Então, final de semana inteiro renovando a mente. Que Deus abençoe você poderosamente e nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Que Deus abençoe, beijão no coração e tchau!